Fala galera, aqui é o Drake. Você teria coragem de resgatar alguém muito importante, mesmo que isso significasse reviver um passado sombrio e traumático que você deixou pra trás? Começamos com o Levon iniciando mais um dia de trabalho, e ao abrir os portões da obra, o cara logo se reúne com toda a sua equipe, e acaba sendo presenteado por um dos seus auxiliares, que está ali para lhe entregar uma comida cozinhada pela sua esposa. E por mais que o Levon tente recusar por não querer abusar da boa vontade do sujeito, o trabalhador garante que aquilo foi feito de coração pela sua esposa. E após esse agrado, o Levon faz uma roda com seus ajudantes, e garante que hoje será um dia de muito trabalho, porque eles precisarão desmontar, montar andaimes e garantir que todas as inspeções deem certo. E então o que não vai faltar é serviço para cada um deles. Mas mesmo assim, todos estão motivados para pegar no batente. Desse jeito eles dão tudo de si, e conforme trabalham, o Levon vai para o escritório da construtora familiar chamada Garcia, que é administrada pelo Joey, pela Carla e pela filha do casal, a Jenny. E o trio também está se esforçando bastante, a ponto da jovem reclamar de não estar sendo paga para ajudá-los. Ouvindo isso, o Joey dá a clássica cartada que todo pai dá, que é deixar claro que não a pagará por já sustentá-la. Então, pessoal, é bom evitar trabalhar com a família, né? Fica essa dica aí. Mas brincadeiras à parte, vemos a Carla fazendo de tudo para cobrar uma posição dos seus fornecedores, enquanto a Jenny mostra o balanço semestral ao seu pai, que ao ver o montante da grana, fica bem surpreso, quase ficando com cifrões aparecendo no lugar das suas pupilas. Na sequência, o Levon volta a supervisionar a sua equipe, porém ele de longe vê um grupo de sujeitos mal encarados se aproximando, apenas para descobrir que os babacas emboscaram o auxiliar que ele presenteou mais cedo. Aí, antes que a surra continue, o empreiteiro se aproxima sorrateiramente com um balde e surpreende os imbecis com centenas de pregos. Aí, por mais que os idiotas tentem fazer algo, o Levon mostra possuir muita habilidade marcial e consegue não só se defender, como também contra-atacá-los sem dificuldades. E no momento em que o resto da gangue aparece para ajudar os coitados, o maluco rasga um saco de cimento e o arremessa para distraí-los. Com isso, todos ali ficam em um impasse, porque essa foi a brecha para o Levon se armar e ameaçá-los. Porém, mesmo em menor número, o Levon consegue espantá-los dali. E depois de socorrer seu parceiro, o homem volta ao trabalho, até ser abordado pela Jenny, que foi a única que viu a surra que o empreiteiro deu nos outros. Isso a deixou surpresa, e aí ela comenta que seu avô também serviu no exército no passado, e por conta disso, a garota conseguiu aprender algumas coisas com o velho. Daí, a Jenny acaba lhe entregando mais comidas feitas pela sua avó, especialmente para o empreiteiro, sem contar que o Levon deixa claro que ela não pode contar o que viu. Logo na sequência, o homem vai ter uma festa infantil para buscar a sua filha, a Mary. O problema é que quem a cria é o seu avô, o Roth, e o velho não vai com a cara do Levon, pois ao vê-lo, o babaca não esconde a sua raiva pelo pai estar indo pegar a sua filha, justamente no meio de uma festa dada a ela. Sem contar que para o idoso, o empreiteiro é uma péssima influência para Mary, já que no fim das contas, ele é um finalizador nato e profissional. Depois desse encontro acalorado, o pai se prepara para passear com a filha e questiona a menina o porquê do seu avô ter dado uma festa justamente no dia em que ela sairia com Levon. E após essa pergunta retórica e bem óbvia, a dupla vai até uma lanchonete, onde o cara presenteia a Mary. E aí, ao abrir a embalagem, a garota se surpreende ao ver que o presente se trata de um retrato contendo uma foto dela e da sua mãe, tirada pelo próprio Levon há anos atrás. E a Mary acaba comentando que seu avô retirou todas as fotos da sua mãe da casa, e então ela mal se lembrava do rosto da mulher. Sem contar que a criança acaba contando um segredo, porque a menina revela que de vez em quando, ela acaba sentindo raiva da própria mãe pelo fato dela ter partido e deixado os dois ali. E o Levon concorda com isso, e após algumas horas se passarem, o empreiteiro se reúne com seus advogados. Lá os doutores comentam que o objetivo do Roth é reduzir a visita semanal de 2 horas do Levon para um único encontro de 1h30 a cada 2 semanas, justamente para cortar completamente o contato dos dois. E para piorar, o velho está contratando os melhores advogados e usando o passado do Levon para justificar essa atrocidade, além de revelar que o sujeito sofre de estresse pós-traumático, que para quem não sabe é uma condição de saúde mental, que pode se desenvolver depois de uma pessoa ter passado por eventos traumáticos, ou até mesmo uma série deles. E esses acontecimentos podem envolver desastres naturais, acidentes graves, agressões físicas, sexuais ou até mesmo guerras, que é o caso do Levon. E isso faz com que as vítimas acabem revivendo seus traumas, além de poderem sofrer de maior irritabilidade, comportamento autodestrutivo e por aí vai. Isso faz com que o homem conte que no passado serviu às forças especiais da Grã-Bretanha por 22 anos da sua vida, e o Roth o acusa de ter finalizado a própria esposa, quando na verdade é uma mentira, porque em uma missão em que o Levon precisou ir para o exterior, a mulher acabou se finalizando por sofrer uma depressão profunda. Para piorar, os advogados lembram o Levon que, embora ele tenha dinheiro para ajudar a sua filha, o ex-soldado sequer tem uma casa e mora dentro do próprio carro, ou seja, isso é um prato cheio para que o Roth alegue que o cara é um pai completamente disfuncional. E o problema aqui, galera, é que a gente vê que o Levon parou no tempo e acha que compensa guardar dinheiro debaixo do colchão. Por isso, o cara deveria ter tomado uma decisão muito melhor para o seu dinheiro, que seria estudar na UVP, a melhor escola de investimento do Brasil, pois eles oferecem um curso onde eles te ensinam passo a passo, saindo do absoluto zero até se tornar um investidor de verdade, te ajudando a gerar uma renda passiva para garantir um futuro melhor para você e para sua família. E isso tudo em apenas 8 semanas. Ou seja, em 2 meses você já poderá aplicar todo o conhecimento que obteve. E o melhor de tudo, de forma totalmente online, sem sair do conforto da sua casa. E se assim como o Levon, você deseja não só mudar a sua
sua vida, como também a daqueles que você ama, não precisa ficar com medo de tomar um prejuízo. Primeiro, porque a UVP oferece uma garantia que nenhuma outra escola fornece, na qual você pode pedir o reembolso do valor total que pagou no curso, e receber 100% do valor de volta, mesmo depois de terminar as 8 semanas de aula. E mesmo assim você ainda consegue imprimir o seu certificado. E se você acha que isso é uma mentira, dá uma olhada na página do Reclame Aqui deles. Os caras só têm uma única reclamação de verdade, o resto são só elogios, o que significa que eles cumprem com a palavra deles. Além disso, você não vai estar sozinho, já que o Raul Sena, o investidor Sardinha, um investidor com mais de 10 anos de experiência no mercado, faz lives tirando as dúvidas dos alunos toda semana. E se você ainda precisar de ajuda, pode contar com uma comunidade de mais de 50 mil alunos. E mesmo quando estiver trilhando o seu caminho sozinho, não precisa se preocupar, já que a UVP oferece ferramentas para te ajudar a planejar seus investimentos e o seu futuro financeiro, diminuindo sua perda de capital e aumentando consideravelmente a sua taxa de sucesso. E para completar, quando você se inscreve na UVP, você ainda ganha acesso à conta de investimentos da UVP Capital, que tem benefícios como cashback em renda fixa, acesso a alguns dos melhores ativos na hora de investir, e você ainda pode solicitar o cartão AUVP Black, um dos melhores cartões do mercado com cashback na fatura, e acessos a salas VIPs em aeroportos. Então aproveitem para começar a estudar antes que o preço aumente por causa dos módulos de investimento avançados, suporte, geopolítica e imposto de renda. O link para o curso está na descrição e no primeiro comentário fixado. E agora, estudando na UVP, com certeza as economias dele vão gerar mais renda, e o Levon vai ficar mais tranquilo, porque ele sabe que vai conseguir garantir um bom futuro para sua filha. Aí, depois dessa reunião, vemos o Levon indo visitar um apartamento, que mais parece um quarto de solitária de uma penitenciária. Mas tudo bem, né? Quem não tem cão caça com gato. Em paralelo, vemos a Jenny indo dar um passeio com as suas melhores amigas, e dá pra ver que as jovens estão curtindo muito. O problema é que o Víbora está seguindo seus passos a noite inteira, e vemos que o sujeito não está sozinho, porque a Artemis o acompanha e não esconde a sua pressa para acabar com isso de uma vez por todas. Depois, a Jenny acaba indo em um bar para finalizar a noite com grande estilo, e ao dizer o seu nome para o bartender Johnny, o babaca repassa a informação para o Víbora, e no momento em que a garota ajuda uma amiga sua a ir no banheiro, o criminoso e a sua parceira a sequestram rapidamente. No dia seguinte, o Levon chega para a obra, mas acaba sendo chamado na sala da Carly e do Joey, que logo de cara revelam que a filha deles foi sequestrada há 3 dias, e o desespero do casal faz com que eles implorem para o empreiteiro ajudá-los a resolver o caso, pois por mais que o homem tente manter o seu passado em segredo, o seu chefe conhece um veterano de longe, já que o seu pai também já foi um, e mesmo oferecendo muitas doletas para o Levon, o ex-soldado se recusa a ajudá-los, pois ele já não é mais o mesmo de antes. Na sequência, o Levon vai visitar um amigo, o Gunny, e o cara quase acerta o próprio parceiro com uma flechada. Com isso, descobrimos que o homem também é um veterano de guerra, que infelizmente perdeu a sua visão servindo, e é visível que o empreiteiro se culpa por isso. Dessa forma, conforme os dois conversam, vemos que o Levon comentou sobre o caso da Jenny, e no momento em que o Gunny questiona se ela é uma boa garota, o seu amigo comenta que é uma ótima pessoa, além de ter jurado que a protegeria anteriormente. Então, o Gunny brinca sobre o fato do Levon estar querendo um conselho sobre algo que ele já decidiu o que fará, e depois desse encontro, o Levon vai até a casa dos Garcia, onde a Carla o leva para se encontrar com o Joey, que obviamente está desolado dentro do quarto da sua filha sumida. Aí, enquanto ele observa o pai bêbado e completamente acabado por ter perdido a sua filha, o Levon tenta lhe ajudar, dizendo que a família dele precisa da sua presença, até que o Joey admite que não está ao lado deles por ter vergonha de não ter conseguido protegê-la. Isso faz com que o Levon lembre que no passado, ele também foi odiado por muitas pessoas, depois de ter voltado da Marinha Real, e mesmo sendo visto como alguém perigoso, os Garcias o acolheram e lhe deram oportunidades, o que acaba fazendo deles uma família. Dessa maneira, vemos que o Levon começa suas investigações pelo bar em que a Jenny foi sequestrada, e ao se infiltrar lá dentro, o veterano nota que o Johnny é um bartender que faz um extra, que é simplesmente vender pó de plim-plim-plim para todos que vão até o balcão, e depois disso, o Levon vai até o corredor em que a garota foi capturada, apenas para encontrar uma pérola do colar dela. Daí, no final do expediente, descobrimos que o veterano instalou um rastreador no carro do criminoso, e ao chegar em casa, dá pra ver que o Johnny é um cara muito preocupado com a sua saúde, tanto que ele está usando uma bombinha para tratar a sua asma, se bem que isso aqui é praticamente uma obrigação, né? Mas para o azar dele, o Levon aparece de escopeta, já o rendendo e impedindo que o babaca pegue a sua pistola. Aí o veterano vai direto ao ponto, e lhe mostra a foto da Jenny, e ao vê-la, o Johnny comenta que não tem mais informações sobre a garota, o que acaba forçando o empreiteiro a usar os métodos mais diferenciados, se é que vocês me entendem. Aí o Levon começa a torturá-lo, afogando-o na banheira, até que 2 sujeitos entram na casa do Johnny, e como um imbecil já começa a gritar pedindo ajuda, o veterano surpreende os seus adversários usando o bartender como escudo humano, para em seguida finalizá-lo sem dificuldade alguma. Com isso, o Levon se prepara para investigar os corpos dos idiotas, e nesse momento ele descobre que os presuntos faziam parte da Bratva, que é um dos apelidos para a máfia russa, que também é conhecida como Vory V. Zakoni, que em português se traduz para ladrões da lei. E a história desses caras começou ainda no período czarista, e foi nos gulags que os mafiosos começaram a se fortalecer ainda mais, e desde então esses criminosos se envolvem em venda de entorpecentes, armas, lavagem de dinheiro, extorsão e sequestro, além de crimes cibernéticos. E descobrindo isso, o Levon acaba notando que está se metendo em algo ainda mais perigoso do que esperava, e após esse primeiro confronto, o veterano
veterano volta a se esconder dentro do seu carro, o que acaba lhe permitindo observar a chegada do Dania e do Venko, que são os assistentes do líder da máfia, o Olo. Quando o trio entra na casa do Johnny, descobrimos que eles mandaram os dois sujeitos para finalizar o bartender, que estava desviando dinheiro do esquema deles. E na mesma hora, o Olo nota que seus dois capangas não se finalizaram, pois as marcas de balas que os finalizou é de uma espingarda, ou seja, alguém estava com uma outra arma nesse tiroteio. Logo em seguida, os russos mandam uma equipe de limpeza arrumar toda a cena do crime, e após isso, o Livon persegue o carro do Olo e prepara um esconderijo para observar o seu alvo. Nisso conhecemos a esposa do mafioso, a Svetlana, que ao tentar consolar o seu marido preocupado, acaba sendo empurrada pelo idiota, a ponto de ela precisar se defender com uma faca para não ser agredida pelo canalha. Aí, com a saída dela, o Livon invade a mansão, já surpreendendo o Olo, que é apagado pelo veterano com um único golpe. E o velho acorda quando já está amarrado em uma cadeira, que está sendo mantida suspensa por uma corda que o impede de cair na piscina. Assim, o Livon vai direto ao ponto, porque o seu único assunto ali é sobre o paradeiro da Jenny. E ao ser questionado pelo veterano, o próprio Olo se enfurece e começa a ofender o Jimmy em russo, que é o sequestrador da garota e que aparentemente descumpriu alguma ordem do criminoso e acabou envolvendo a máfia nisso. Mas o Olo deixa claro que não sabe de nada sobre esse sequestro, além de não estar nem aí para a menina. Sem contar que o velho fica em dúvida sobre o porquê do Livon estar praticamente declarando uma guerra contra a máfia por causa de uma garota qualquer. No entanto, ao ouvir isso, o Livon acerta um tapa na cara do imbecil por ter dito isso, e depois ele estapeia de novo por ter partido para cima da Svetlana. E para completar o serviço, o veterano solta a corda que mantinha o mafioso suspenso, fazendo com que ele comece a se afogar. Depois dessa finalização, o Livon usa o seu celular para traduzir o que o Olo havia dito em russo, o que lhe permite descobrir que o velho estava xingando um tal de Jimmy. E aí, após essa caçada, notamos que o Dani e o Venko voltam para a casa do Olo, só que acompanhados do Simon, que é o senhor da máfia russa. E juntos, os três mandam a equipe de limpeza fazer uma geral na casa do presunto, além de verem nas filmagens que o responsável por tudo isso foi o Livon, que esteve ali atrás do Jimmy. Assim, o Simon comenta que o Olo era um membro respeitável da organização, enquanto seu filho era desprezível, e por conta disso, ele manda seus homens caçarem não só o Livon, como também o Jimmy. No dia seguinte, o veterano liga para um velho amigo seu, que agora é da polícia, e ele questiona o seu parceiro sobre o Jimmy. Dessa forma, o agente comenta que esse cara é envolvido com o alto escalão da máfia russa, além de ser um dos maiores vendedores de cristal azul, se é que vocês me entendem. Daí, o sujeito ainda passa por o Livon o endereço de um bar que pode auxiliá-lo a conseguir mais informações sobre esse cara. Mas ainda assim, o policial aconselha que o veterano tenha cuidado com quem vai mexer, e mais tarde, notamos que o Livon finalmente chega no estabelecimento, e na mesma hora, visto pela Artemis, que o observa das câmeras. Acontece que a mulher é interrompida pelo Doug, que a provoca sobre o paradeiro dela nos últimos dias, e por mais que a garota tente desconversar, o cara sabe que ela estava envolvida com os russos, e garante que o chefe dos dois não vai gostar de saber disso. No entanto, a Artemis interrompe o assunto, ao mostrar o Livon para o seu parceiro, deixando claro que desconfia que ele é da polícia. Isso faz com que o Doug vá vê-lo pessoalmente, e ao ver a chegada do sujeito, o Livon já lhe passa uma grana boa, que acaba permitindo que o criminoso leve o veterano até o chefe do lugar, o Dutch. Ao ficar frente a frente com o cabeça do bar, o ex-soldado deixa claro que está ali para conseguir mais cristais azuis e se tornar um cliente fixo mensal. Porém, a Artemis aparece sussurrando ao seu líder sobre a sua desconfiança do Livon ser um policial. Daí, por mais que o veterano deixe claro que está ali para negociar, o Dutch insiste para que seus capangas o revistem. O problema é que o Livon não admite isso, e mesmo estando cercado, o cara não se amedronta e começa a enfrentar cada um dos capangas do Dutch, que são apagados sem muitos problemas pelo maluco, que utiliza tudo à sua frente como arma para derrubá-los. E essa parte aqui é engraçada, porque meia dúzia de caras apanharam e ninguém na sala moveu um dedo para sacar uma arma e render o Livon, que praticamente bateu neles de graça. O que é uma baita conveniência de roteiro clássica, né, dos filmes de ação, porque os protagonistas sempre se livram de situações em que eles claramente estariam em desvantagem. Mas tudo bem, né, é só desligar o cérebro e seguir em frente. Antes de finalizar o último deles com uma garrafada no pescoço, o próprio Dutch interrompe a briga, para cumprimentar o seu novo cliente, que na mesma hora nota que o cara não é um policial, ao sentir os calos na mão do Livon, o que acaba provando que ele é na verdade um trabalhador. Mas o criminoso acaba notando que o Livon é um ex-militar, já que também serviu como paraquedista, e sabe identificar um outro soldado quando vê um. E ao fecharem negócios, o empreiteiro acaba mentindo sobre ser um revendedor da substância, enquanto o Dutch manda que o veterano apareça na manhã seguinte em uma cafeteria para pegar o seu produto. Ao amanhecer, o Livon vai até lá e encontra o Doug e a Artemis, e a mulher já aponta uma arma para o veterano, apenas para garantir que fará o pagamento. Então a dupla acaba não lhe entregando as pedrinhas mágicas, já que ainda não confiam nele. E no lugar disso, o bandido dá ao ex-soldado um telefone, porque aí sim ele receberá uma ligação, informando sobre onde encontrar a sua compra. Ao ouvir isso, o Livon ameaça o Doug, deixando claro que sabe onde encontrá-lo se precisar acertar as contas. Então depois de um tempo, o Dutch liga para o veterano, revelando que os cristais estavam embaixo do banco do passageiro. Aí o líder da gangue o chama para um encontro no dia seguinte, para que ele conheça o verdadeiro chefe do grupo. Aí pela noite, vemos o Livon montando a sua rede de investigação, e no outro dia o ex-soldado compra um terno apenas para ir ao encontro, onde ele é revistado e levado até a presença do Dutch e do seu comandante, o Jimmy. E ao se conhecerem, o russo
russo fica nitidamente desconfiado do cara e chega até a fotografar a identidade dele, porém os três acabam fechando o negócio. Na sequência, o Levon obviamente descarta os cristais e volta a investigar as informações que possui sobre o caso. E ao ver uma das últimas fotos tiradas pela Jenny, o veterano acaba notando que o Víbora apareceu nas fotografias a seguindo. Então o ex-soldado pega o celular do Johnny e o revira de cabeça para baixo, até achar as trocas de mensagens entre o bartender e o sequestrador. E aí o cara descobre que o ponto de encontro dos dois era o bar do Dutch. Assim o Levon vai até o estabelecimento para vigiar qualquer movimentação do Víbora. O problema é que a Artemis o detecta através das câmeras novamente, e na mesma hora a Sakana aciona os reforços para dedurá-lo, e notando a aproximação dos inimigos, o veterano rouba uma moto e começa a fugir dos seus perseguidores. E mesmo no meio de um tiroteio, o ex-soldado consegue se virar bem. O problema é que ele acaba batendo de frente com uma viatura, e nessa hora a polícia aparece para verificar quem é. Mas antes que a mulher possa prendê-lo, o Vanko e o Dani aparecem, a mandando ficar fora disso, o que acaba mostrando que aquela agente é uma das capangas dos russos. Desse jeito, a dupla acaba levando o cara como prisioneiro, e até questiona o Levon sobre seu envolvimento com o Jimmy. No entanto, o veterano não fraqueja, e não dá nenhuma informação para os dois imbecis. E aí, mesmo amarrado, o ex-soldado vira o jogo, e começa a enfrentá-los dentro da van. E como o cara é mais treinado que os dois juntos, ele consegue tranquilamente desarmá-los e contra-atacá-los. E no meio da confusão, o motorista do automóvel acaba sendo baleado. Isso faz com que a van capote. E essa é a brecha perfeita para que Levon se aproveite de uma caixa de ferramentas da van para sacar um martelo e derrubá-los, para em seguida finalizar os dois idiotas e terminar o serviço empurrando a van para a água. Um tempo depois, descobrimos que o Simon logo achou o corpo dos seus filhos, e essa imagem grotesca deixa até o mafioso abalado. E para lidar com isso, o velho decide acionar o conselho de guerra da máfia russa. Então, ao se reunir com os outros cabeças do Bratva, o criminoso explica que todos ali estão sendo caçados pelo Levon, que está procurando pelo Jimmy. E ao saber disso, o Yuri deixa claro que irá ajudar o Simon a achar o filho do Wolo, e ele também garante que irá finalizar o veterano. E para isso, o bandido manda o Nestor e o Carp para caçá-los. Em paralelo, vemos o cativeiro em que a Jenny está, e a Artemis logo a pega para levá-la até o seu computador. Daí, ela e o Víbora a transportam até um dos interessados na jovem, que a comprou apenas pela coitada aparecer com um quadro de arte que seu pai possuía. Nisso, o canalha se prepara para abrir a mala, até que ele vai até os dois sequestradores, reclamando sobre o fato da Jenny tê-lo mordido, sendo que a sua condição era que a menina estivesse desacordada. Depois disso, vemos o Víbora e a Artemis indo até uma das boates do Jimmy, que não esconde a sua raiva pelo fato da Jenny ter mordido o rosto do velho, que precisou tomar mais de 20 pontos no rosto. Daí, o russo revela que isso lhe causou um prejuízo enorme, e então o bandido manda seus dois subordinados finalizarem a Jenny, para conseguirem recompensar o cliente frustrado e mordido. E em seguida, o Simon e seus dois capangas aparecem na base do Jimmy causando terror. Nesse momento, o Nestor se aproxima socando o idiota antes que ele possa ter qualquer reação, e aí o Simon se senta ao lado do maluco, para revelar que o seu pai, o Dania e o Vanko foram finalizados por um homem que o está caçando. E aí o Twindondão da Rússia mostra uma foto do Levon, que na mesma hora acaba sendo reconhecido pelo Jimmy. Ao vê-lo, o canalha mostra a foto da identidade do veterano, o que permite que os russos consigam rastrear todas as informações possíveis sobre o soldado. E com isso, o Nestor e o Carp surpreendem o Roth bem no meio da sua ginástica. Enquanto isso, o Levon recebe uma ligação da escola, que avisa que a sua filha até agora não foi buscada por alguém. Dessa forma, o ex-soldado pega a Mercy, que brinca com o fato do seu pai ter finalizado o seu avô. E depois, o homem mandou várias mensagens para o velho e não teve uma resposta. Desse jeito, ele não vê escolhas a não ser comentar que estava envolvido com pessoas perigosas, e que elas podem ter feito alguma coisa contra o Roth. Só que isso sequer assusta a Mercy. E chegando na casa do avô dela, descobrimos que o imóvel está sendo completamente incendiado. E essa parte aqui é bem estranha, já que não há nenhuma autoridade ou um grupo de pessoas aglomeradas para ver uma mansão pegando fogo, sendo que tudo indica que os russos invadiram o imóvel e o queimaram minutos antes da chegada do Levon. Ou seja, essa aí é uma outra conveniência do roteiro bem boba, apenas para fazer que os personagens tenham seu desenvolvimento mais acelerado. Mas enfim, continuando com a história, o Levon rapidamente entra na casa e consegue salvar o Roth, que felizmente está vivo. E o velho na mesma hora saca que os russos foram atrás dele por culpa do veterano, que sequer tem resposta para as críticas do velho. Afinal de contas, o envolvimento dele no caso da Jenny é o que causou tudo isso. No entanto, o Roth o agradece por tê-lo salvo, e na sequência, o Levon relembra sua filha sobre o Gunny, porque o veterano decide levá-la até a casa do seu antigo parceiro, para mantê-la segura. E chegando lá, os dois conversam sobre a situação crítica, e o Levon deixa claro que irá resolver isso com o Jimmy pessoalmente. Ouvindo isso, o Gunny apresenta ao seu amigo um menu especial de armas de fogo de calibre pesado, porque ele com certeza vai precisar do armamento mais pesado possível para agir. Agora, a Artemis e o Víbora estão transportando a Jenny até o cativeiro para finalizá-la de uma vez por todas. No entanto, na hora em que a garota começa a rezar pela própria vida, a imbecil tenta impedi-la, e ao ameaçá-la, a jovem começa a se debater, o que acaba atrapalhando a direção do automóvel, que bate em uma árvore. Isso acaba sendo a oportunidade perfeita para que a Jenny saia correndo pela floresta escura, e os dois idiotas entram em desespero, já que se ela abrir a boca, os dois vão acabar voltando para a cadeia. Desse jeito, a menina consegue chegar até a estrada, onde é atendida por uma viatura
viatura de polícia. O problema é que a agente que lhe ajuda é justamente a mesma que é subordinada aos russos, e a corrupta acaba colocando a Jenny dentro do carro, e depois de todo o percurso, a coitada é surpreendida novamente pelos seus dois sequestradores, que debocham da tentativa de fuga dela. Desse jeito, a dupla derruba na lama e se prepara para finalizá-la sem piedade, até que o velho liga para o Víbora, questionando se a Jenny ainda estava viva, e quando o criminoso confirma a informação, o abusador manda que eles a levem viva e suja para ele novamente, para que o nojento tenha uma segunda noite com a moça. E para não perder o cliente, o casal transporta a Jenny para a festa privada do velho, e ao chegarem lá, a Jenny toca um piano, e em seguida é preparada para ser torturada cruelmente pelo homem, que é chamado pela Artemis para começar a sessão. Daí, ao vê-la, o magnata comenta que não tem nada contra ela, e seu único desejo agora é literalmente observá-la por dentro. Só que antes da coitada ser finalizada, uma explosão é ouvida dentro da mansão, e em paralelo, vemos o Jimmy esperando as próximas ordens da máfia russa, enquanto se esbanja no pó de plim plim plim. Só que ele não esperava é que o Levon estava invadindo a sua boate, e abatendo cada um dos seus seguranças sorrateiramente. No entanto, o Levon acaba sendo percebido, o que não é um problema, já que a diferença numérica não significa nada para alguém com as suas habilidades. Então o veterano derruba cada um dos capangas sem dificuldade alguma, sobrando apenas o Jimmy, que pega uma das suas mulheres como refém, o que acaba forçando o ex-soldado a atirar na mão do russo, que a solta na mesma hora. Ao vê-lo desarmado, o Levon finalmente fica cara a cara com o Jimmy, que questiona o porquê de o cara estar travando uma guerra para salvar uma garota qualquer, mas fica óbvio que ele nunca entenderia a motivação por trás da missão do ex-soldado, que o interroga sobre o paradeiro da Jenny. Dessa forma, para garantir que não vai receber o endereço errado, o Levon leva o loiro ao seu lado até o paradeiro da menina, que é a mansão em que a coitada está prestes a ser torturada. E ao chegarem lá, o Jimmy conta que o Víbora fotografa garotas nas baladas, para que ele mande as fotos para os seus clientes, que escolhem as mais bonitas, que aí são sequestradas e vendidas. O russo também questiona as motivações do ex-soldado uma última vez, que responde ao russo com uma simples pergunta, que é se ele tinha uma filha. Como o babaca nega, o Levon deixa claro que esse é o motivo dele não poder entender o significado das suas ações. E aí o empreiteiro termina o serviço, chutando e metendo várias balas no peito do idiota, que no fim acaba tendo o que sempre mereceu. Então Levon se prepara para a reta final da sua missão e inicia a invasão, finalizando os sentinelas que ficam vigiando o perímetro de cima, para na sequência se esgueirar e derrubar mais dois capangas do velho. E ao ir entrando na residência, descobrimos que a explosão que acaba amedrontando a Artemis, o Víbora e o calvo cabeludo é vinda de uma granada tirada pelo Levon, que após detonar ela, entra com tudo no salão de festas, executando o máximo de inimigos possíveis, que não conseguem acompanhar a tática do veterano. Enquanto isso, o Dutch finalmente descobre a verdade sobre o Levon e o fato dele ter mandado vários russos para a vala. E para evitar que isso respingue nele, o motoqueiro aciona toda a sua gangue para atacar não só seu cliente falso, como também todos envolvidos nessa guerra. Logo na sequência, os homens do Dutch começam a invadir a casa, e isso força o Levon a lidar não só com os capangas do magnata, como também com os motoqueiros, até que o Doug aparece pessoalmente para enfrentá-lo, que se esforça para tentar esfaqueá-lo, mas ele não é páreo para o empreiteiro, que o finaliza rapidamente. Após essa luta, seu próximo adversário é o Dutch, que mesmo não tendo uma habilidade à altura do Levon, consegue compensar isso com força física, o que lhe permite contra-atacá-lo. E para resolver isso de uma vez por todas, os dois ex-militares se enfrentam com lâminas, até que o veterano supera o motoqueiro, que mesmo sendo finalizado, mantém o seu respeito pelo Levon. Depois do massacre, o homem chega até a sala em que a Jenny está, já metendo um pipoco que arremessa o velho por metros, e antes de salvá-la, o cara quase é acertado pelos disparos do casal. No entanto, o Levon consegue encurtar a distância para começar a espancar o Víbora, que sequer tem chance de enfrentá-lo. E esse idiota aqui só se garante contra mulheres jovens e desprevenidas. E conforme o Levon finaliza o Víbora, a Jenny consegue pegar a Artemis de guarda baixa com chutes. E para dar um fim nela, a jovem a sufoca com as suas pernas. Ao vencer, o ex-militar consegue soltá-la. E do lado de fora, vemos o Carp, o Nestor e o Simon chegando. E a dupla simplesmente metralha a viatura da policial corrupta, que se aproximou para entender o que está acontecendo na mansão. Aí na hora em que a dupla entra, eles quase conseguem finalizar o Levon e a Jenny. No entanto, o ex-soldado habilita uma câmera no seu fuzil que se conecta via Bluetooth com uma tela no seu colete. E esse apetrecho permite que o Levon abata o Carp sem nem vê-lo diretamente. E em seguida, o homem dá um fim no Nestor com uma granada. Assim que termina de fazer a limpa, o veterano deixa sua arma ali e escapa com a Jenny. Dessa forma, o único vivo ali é o Simon, que reporta ao seu companheiro da máfia sobre o desastre que aconteceu. Mas o sujeito reconhece que o Levon estava ali apenas pela garota. E como já conseguiu o que queria, os mafiosos o deixariam em paz. Só que isso não contenta o Simon, que quer se vingar do homem. E ao deixar isso claro, ele acaba sendo ameaçado pelo próprio companheiro. E ao amanhecer, o Levon finalmente deixa a Jenny em casa, e todos ficam muito felizes ao vê-la sã e salva. E no fim, o ex-militar exausto vai até a casa do Gunny para ver a Mary novamente. E lá, o homem se sente em família novamente. Fala galera, será que o Simon vai obedecer a Bratva ou caçar o Levon? Me contem aí nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.